O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. E meus amigos, dando continuidade e abrindo as portas desse novo ano de 2024, estamos aqui, eu e o nosso professor, o doutor Mestre Ferradeira, o homem que nos orienta, nos conduz e nos leva através da história de Teresópolis, da história da Casa de Portugal e das histórias todas que pertencem a este município. Hoje nós estamos aqui no convento, no antigo convento das Carmelitas Descalças, onde há muito que se falar, muito que se contar, e o nosso mestre Ferradeira vai nos dar a alegria de conhecer e passear-nos na história deste ambiente único, que é uma honra muito grande estarmos aqui hoje. Já de pronto, agradecemos a Madre Maria Goretti, que tão gentilmente acedeu a que nós pudéssemos fazer a gravação do nosso programa de hoje, neste ambiente, usando como cenário uma parte da história de Teresópolis. Professor, a palavra é sua. Eu acho que essa é uma oportunidade única para nós, como historiadores, e você como jornalista, e para o povo de Teresópolis. Aqui é a primeira prefeitura de Teresópolis, 1913. Foi aqui que o Benjamin do Monte, o primeiro prefeito de Teresópolis, se instalou. Nessa época só havia 4 secretarias: chefia de gabinete, administração, fazenda e serviços públicos. Eram 4 secretários mais o prefeito. E aqui ele comandou a cidade. Vejam bem, isso aqui é uma coisa muito rara para ser preservada com muito carinho, o povo de Teresópolis tomar esse conhecimento da história do município. O Benjamin do Monte, o primeiro prefeito, foi nomeado pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e ele foi nomeado. O primeiro prefeito eleito foi o Teixeirinha. Eu tive a oportunidade de provar isso através de documentos originais que eu consegui em São João Marcos, onde o Benjamin do Monte comunica à Câmara Municipal de São João Marcos que estava tomando posse como prefeito da cidade de Teresópolis. De 1891, quando a cidade é emancipada do município de Magé, quando a cidade é levada de distrito de Magé para a condição de cidade, até 1913, quem governou a cidade foi a Câmara Municipal, o alcaide. Alcaide era o nome antigo do prefeito, que era o presidente da Câmara. Então ele tinha a função de governar a cidade de Teresópolis. 1891 a 1913. Em 1913 assume o Benjamin do Monte e logo adiante assume o Coronel Teixeirinha. Bem, meus amigos, isso é apenas o introito do que vamos aprender no dia de hoje. Poda. E já aqui dentro deste prédio fascinante, fabuloso, que traz em si uma quantidade enorme de história de Teresópolis, por ter sido a primeira prefeitura, estamos eu e o nosso mestre Ferradeira para dar continuidade nesse programa de hoje, que traz a vocês realmente algo inusitado no que nós temos até então trazido quanto à história de Teresópolis. Isto é um modo que pouquíssima gente talvez saiba que foi o que foi. Professor, pois bem, Alex, eu acho que é uma oportunidade única. Eu presidi a comissão do centenário e veja bem, é a primeira vez que eu entro nesse prédio. É a primeira vez? A primeira vez. Eu fui presidente da comissão do centenário em 91, quando Teresópolis fez 100 anos. Não tive a oportunidade de entrar nesse prédio. Já são decorridos 33 anos para 2024. Nunca entrei nesse prédio. Outro dia nós estivemos aqui conversando com a Madre Maria Goretti, e ela permitiu o acesso a esse prédio, que hoje faz parte da congregação das Carmelitas Descalças, e é com muita emoção que eu falo de um local onde praticamente se vejam. A República foi proclamada em 1989. Assumiu a República o Deodoro da Fonseca, que foi depois deposto pelo Floriano Peixoto.
Depois do Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, em 1897, esteve aqui em Teresópolis e governou o Brasil daqui de Teresópolis. Em um dos nossos programas, nós iremos ao sítio aonde o Prudente de Moraes governou o Brasil daqui de Teresópolis. Olha. E hoje nós temos a oportunidade de visitar esse local. Eu, que sou pesquisador de história, eu me sinto extremamente emocionado de poder estar no lugar em que foi instalada a prefeitura de maneira executiva, porque a prefeitura anterior a esse prédio era um legislativo, ou seja, era a Câmara Municipal, era o locais e o presidente da Câmara Municipal, que o primeiro foi o coronel Fernando Henrique Clausen, que eu tive a oportunidade, como presidente da Comissão Centenário, restaurar seu túmulo no cemitério local, mandar fazer o seu busto em frente à Câmara Municipal. Naquele pedestal tem um orifício onde eu mandei colocar, na época, em 1991, portanto, decorrido 33 anos, todos os jornais da época, os jornais que circulavam naquela data, as moedas da época, documentos estão inseridos naquele busto para que sejam abertas daqui a 100 anos, serão abertas no ano de 2091. Ou seja, uma mensagem para o futuro. Uma mensagem para o futuro. E aqui você veja que era um salão, provavelmente, o povo que tinha acesso aqui deveria ser ainda restrito, porque a gente estava na República Velha. Ou seja, nós tínhamos saído do período imperial, tínhamos ingressado na República Velha. O Benjamin Monte era um engenheiro do Departamento Nacional de Obras de Ponta Seca, governou daqui do prédio, governou desse local que nós estamos, e o Teixeirinha, que assumiu um pouco depois, por voto direto, também governou desse local. Então, eu acho, para aqueles que apreciam a história de Teresópolis, e não só o povo daquele local, mas o povo da cidade do Rio de Janeiro, os historiadores de maneira geral, essa matéria é uma matéria inédita. Pela primeira vez eu não tenho conhecimento que nenhum órgão de reportagem tenha tido acesso a esse local que aqui estamos. Ou seja, é um furo de reportagem, é um furo enorme. Bom, agradecemos mais uma vez, meus amigos, e eu faço questão de frisar, agradecemos a compreensão, o carinho, a disponibilidade que a Madre Maria Goretti teve para conosco. Ela entendeu qual era o propósito e por isso nos permitiu que fizéssemos do programa de hoje este cenário sensacional, que é a primeira prefeitura da história de Teresópolis. Executiva, como mencionou bem. Executivo, legislativo, poder legislativo. E onde ficava o legislativo naquele tempo? Legislativo, na época, começou no Maguru, depois teve um prédio chamado Três Torreões, na Francisco Sá. Já não existe mais seguramente? Não, nenhum dos dois. O Maguru foi derrubado, o anexo do Maguru, várias vezes eu falei com o Dr. Valdir, estava dentro da Casa de Saúde, mas infelizmente foi derrubada a parte antiga da Casa de Saúde. Os Três Torreões da Francisco Sá também não existe mais. Depois teve a Câmara antiga que pegou fogo, que eu já fiz até uma matéria sobre isso, para um site local, sobre um incêndio criminoso que aconteceu em Foi criminoso aquele incêndio? Foi criminoso. Foi criminoso porque aquele incêndio possibilitou a grilagem de terras em Teresópolis. São coisas, Alex, que a gente está elucidando. A história de Teresópolis é muito rica. O pessoal se preocupou muito aqui em Jorge March, em expoente. Mas a história precisa ser investigada. E essa é a nossa contribuição, através de você, através do programa O Eclético, através do patrocínio da Casa de Portugal e de outros patrocinadores que você pode agora citar. Naturalmente. Nós temos como patrocinadores, hoje nós temos o Léo Autopeças, nós temos o nosso patrocinador fundador, que é o Motel da Prata, temos a Segunda Via, que nos dá apoio integral, enfim. Vivemos de patrocínio. O patrocínio é definitivamente, meus amigos, o que move a capacidade que nós podemos desenvolver de levar a vocês trabalhos como este. O professor Ferradeira, nosso mestre querido Ferradeira, historiador, nos oferece graciosamente o seu conhecimento, a sua boa vontade, a sua pessoa, para que nós possamos levar a vocês toda essa história teresopolitana. E algo que há que se mencionar digamos, sublinhar, é o seguinte: se você não conhece a sua história, nós já cansamos de dizer, se você não sabe de onde veio, com toda certeza não saberá para onde vai, não é isso? Então, interesse-se, você meu jovem, você minha jovem,
você da nossa geração também, interesse-se pela história do nosso município, que, como bem disse o nosso mestre Ferradeira, é riquíssima, e continuamos vertendo riqueza aos nossos telespectadores. Dê continuidade. Então, professor. imagine só, é o que eu estou imaginando agora, imagine que a gente consiga regressar no tempo. Vamos fazer uma viagem de regresso ao tempo. Vamos voltar a 1913. 1914 estouraria a Primeira Guerra Mundial, que durou de 14 a 18. Aqui, em 1913, sentou um prefeito e governou a cidade de Teresópolis. Quer dizer, o Benjamin do Monte, que era um engenheiro do Denox, muita coisa do Benjamin do Monte que ele fez ainda não são hoje, foram abandonadas. Por exemplo, a primeira hidrelétrica de Teresópolis foi feita pelo Benjamin do Monte. A primeira captação de água, porque ele era engenheiro de formação, foi feita pelo Benjamin do Monte. Então, não está no momento da gente usar a história em benefício próprio. Não está no momento da gente usar a história para tentar aparecer. O pesquisador da história, a função principal dele é mostrar a história para que a gente não cometa erros que foram cometidos no passado, que a gente pode ter um presente brilhante e acertar no futuro. Esse é o papel da história. O historiador tem que mostrar, sim, a verdade. Disseminar. O principal papel do historiador é mostrar a verdade, mostrar quem é quem na história do município, na história do Rio de Janeiro, na história do Brasil e na história do mundo. E eu realmente estou muito emocionado ao estar aqui nesse prédio, com o apoio, evidentemente, da congregação das Carmelitas Descalças, com o apoio da irmã Gorete, a quem a gente agradece, o Alex já agradeceu, mas quero fazer um agradecimento especial. E só registrar que no ano de 73, veja só, 51 anos atrás, eu estive aqui no prédio ao lado com um atendimento emergencial e médico. Uma menina invadiu o claustro naquela época, 73, há 51 anos atrás, e eu aqui como médico vim presente para fazer a sedação médica, né? A sedação à base de medicamento para retirar a menina. Quer dizer, são 51 anos de história. E depois eu tive a oportunidade de conviver com a irmã Bernadette. A gente estava relatando a história do convento, da congregação, mas principalmente do convento, e também a história do convento no Rio de Janeiro, que fica nos aquedutos da Lapa. E aqui hoje a gente vê muito bem preservado, uma situação muito boa. A gente andou aqui por todos os recantos do local que foi a prefeitura municipal. E o nosso querido Caio já apanhou uma série de imagens da casa, né? Já fez aí as nossas imagens de apoio, que ele estará enriquecendo o nosso programa com essas imagens, e está tudo impecável, todos os ambientes que nós fomos. E aqui é grande, gente, aqui é surpreendentemente grande. E uma das coisas que mais me encantou foi a questão do pé direito alto, né? Que mantém o espaço arejado, fresco, é um espaço agradável de estar. Alex, você me deu a oportunidade de falar uma coisa. Isso aqui só está no estado que está, porque o Amaral Peixoto, o governador do estado do Rio de Janeiro, em boa hora resolveu doar essa área para a congregação das Carmelitas Descalças. Porque se não fosse a congregação, provavelmente, como existiu vários prédios em Teresópolis históricos desse porte, né? Que não existe mais, existem ruínas que foram jogados no chão, foram transformados em caixotes, abandonados pelo poder público, abandonados pelo NEPAC, pelo SPAM, e isso aqui está conservado porque uma ordem religiosa tomou conta disso daqui. Se não fosse essa ordem religiosa, nós não teríamos esse prédio. Graças a Deus que isso foi preservado e continua sendo preservado, e que tratado com muito carinho, está tudo impecável. E futuras gerações vão ter acesso aqui. Nós abrimos uma porta. Eu acho que nesse momento nós estamos abrindo uma porta para a história de Teresópolis. E esse nós, meus amigos, inclui, vamos mais uma vez, inclui a nossa querida Madre Maria Gorete, que foi a responsável de que nós tenhamos tido a oportunidade de estar aqui hoje levando a vocês essas imagens e esse pedaço de história de Teresópolis. E na televisão todos nós bem conhecemos e sabemos, o tempo infelizmente é restrito. Então nesse momento pode rodar e já retornamos. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa.
A Casa de Portugal, símbolo da tradição portuguesa em Teresópolis, oferece a seus associados e visitantes as mais variadas opções de lazer e esportes. Situada no coração de Teresópolis, possui quadras de tênis de saibro abertas e cobertas e piscina aquecida. Saunas seca e a vapor, funcionando diariamente. Além de academia de ginástica e artes marciais, tem quadra de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. A Casa de Portugal foi a pioneira na prática de hóquei em patins de rodas na região serrana e até hoje continua praticando, competindo e amealhando troféus. Além de eventos oficiais e sociais, apresenta shows de arte e cultura e muito mais. A Casa de Portugal permanece um exemplo de tradição e qualidade em seus serviços e opções aos seus associados. A Casa de Portugal é a tradição portuguesa em Teresópolis. Venha nos visitar! Motel da Prata, uma experiência única na Serra. Suítes temáticas, espaços amplos, saunas, hidromassagens e muito mais. Cardápio próprio com opções de qualidade, a 10 minutos do centro de Teresópolis. Venha valorizar seu tempo e seu prazer. O Motel da Prata é ouro. Motel da Prata, rodovia 116 no bairro da Prata. Motel da Prata, experimente o prazer de estar. Na Léo Autopeças você encontra tudo em peças multimarcas para o seu veículo e com uma equipe sempre pronta e disposta a atendê-lo. Na Léo Autopeças você é a nossa prioridade. Fazemos entregas a todos os profissionais da cidade e a clientela que nos procura. Faltou peça para o seu automóvel? Vem aqui na Léo Autopeças, tem as entregas mais rápidas da cidade. E se não tiver, nós trazemos. Na Léo Autopeças, pediu, chegou! Não deixe de visitar-nos e conhecer nossas instalações. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. E retornando aqui ao nosso segundo bloco, meus amigos, aproveitamos para desfrutar um pouco desse jardim delicado, sensacional, que está à entrada do prédio onde foi a nossa primeira prefeitura executiva na história de Teresópolis. E vamos dar continuidade ouvindo o que o nosso mestre Ferradeira vai nos contar. Então veja, a prefeitura funcionou aqui, o local de entrada da prefeitura, 1913, e só havia nessa época 4 secretarias: Secretaria de Fazenda, Secretaria de Serviço Público, Chefia de Gabinete e Serviços Públicos. E mais o próprio gabinete do prefeito. E mais o próprio gabinete do prefeito, evidentemente. Então, era uma prefeitura enxuta, a Câmara continuou existindo, evidentemente. E naquela mesma ocasião a Câmara reunia-se onde? Nessa ocasião, em 1913 e 1914, a Câmara se reunia, porque o incêndio da Câmara é em 1997, onde era o antigo restaurante Guaíra, aquele restaurante Guaíra. Ali depois, era onde era a antiga Câmara. Ali funcionou a Caixa Econômica. Não sei se você se lembra da Caixa Econômica. Eu não cheguei a pegar esse tempo. A Caixa Econômica funcionou ali. Na época que eu fui presidente da Comissão do Centenário, teve até uma pintora panamenha chamada Edith Cid, que pintou a antiga Câmara. Esse quadro ela doou para a Câmara Municipal. Deve estar no acervo da Câmara Municipal. Espero-se, né? Mas também não te garanto, porque
Há uns anos atrás, eu recebi um ofício num diretor da Câmara Municipal me solicitando que eu contasse novamente a história da Câmara Municipal durante aqueles anos todos. Que, veja só, eu passei... Perderam os registros? Eu passei meu tempo como vereador, eu fiquei 8 anos na Câmara Municipal e falava sempre como líder do partido, e nesse tempo de líder do partido, eu contava a história da Câmara Municipal. As sessões, se eu não me engano, eram às terças e quinta-feiras, eu não tenho certeza, mas eram 2 dias por semana. Então eu passei quase 2 vezes por semana durante esse tempo todo contando a história. Lógico que essas notas, na época não havia internet, eram taquigráficas, mas havia atas que poderiam ter sido digitalizadas ou poderiam ser armazenadas em sistema bibliotecário, né? Mas eu não tenho certeza se existe isso, essa história que eu contei. E eu sei que muita gente bebeu da minha fonte, não por vaidade, mas eu sei que beberam da minha fonte. Eu sou o primeiro a criar um curso de História de Teresópolis, né? Um curso que está tombado. Tanto é importante o curso que está tombado pela Câmara Municipal. Aquele que nós tivemos a oportunidade como é que se diz, de participar lá na própria Câmara. O último. O 41º. Segundo. 42º. Então, Alex, aqui funcionava... Você imagina que essa rua aqui não tinha nada, né? Imagina que isso aqui era selva, né? Por assim dizer. E o povo chegava aqui para reivindicar alguma coisa com o prefeito, ou com o chefe de gabinete, ou com o secretário de Fazenda, ou com o secretário de Serviços Públicos. Ou através dos próprios vereadores, no caso. Ou através dos vereadores. Os vereadores vinham aqui de vez em quando conversar com o prefeito. A Câmara não deixava de ser um pouco distante, porque hoje você vai em 5 minutos, mas naquela época não. Porque em 1913... Não, hoje o Executivo e o Legislativo estão ali, um lado ao outro. Em 1913, provavelmente, o número de veículos era muito pequeno. Ah, não, imagina. Era muito pequeno. Então você tinha essa dificuldade. Mas de locomoção. A pobreza dos arquivos históricos em Teresópolis é muito grande. Não foram preservados. Não houve quem se preocupasse com isso, né? Havia um arquivo dentro da prefeitura atual, no último andar da prefeitura atual, mas que, se eu não me engano, já removeram para a Secretaria de Saúde, ou numa enchente se perderam esses arquivos e tiraram aqueles papéis de trator lá de dentro, de retroescavadeira, e não houve cuidado com a preservação desses documentos. Eu estava confundindo aqui, professor, falando de incêndio. Agora, quando o senhor menciona 1800, eu estava me atendo mais àquele incêndio que houve mais recentemente, não sei se foi nos anos 90. Ah, não, aquele foi outro, aquele não tem nada a ver com mas era naquele prédio que foi condenado, que hoje é uma parte da Câmara, né? Não, aquilo é outra história. O incêndio que eu falo... É o incêndio da própria... Teve um programa que eu fiz no site chamado Conexão Serrana, está no YouTube, que eu falo de 2 crimes que aconteceram em Teresópolis. O assassinato de um presidente da Câmara, o Clódio Garcia Terra, que foi assassinado em frente ao antigo Hotel Maguru, num dia de eleição. Houve uma troca... dia da eleição mesmo? No dia da eleição. Houve uma troca de tiros, ele levou um tiro na boca. Morreram 5 pessoas nessa troca de tiros. Ele foi uma delas. Mas qual era o motivo, então? Porque isso é suposição. Esse inquérito nunca foi fechado pelo Ministério Público. Ou seja, tem mais de 100 anos até hoje, e nunca foi fechado. Havia a suposição, como ele mandou quebrar lâmpadas, que o Zé Augusto Vieira tinha mandado iluminar a cidade, que poderia ter sido uma querela política por causa desse motivo. Mas nada foi salvado. Mas a ponto de tirar a vida um do outro? Não, houve uma troca de tiro entre capangas, entre correligionários. E aí não foi um que tirou, mas havia uma briga política, ou seja... aí desembainharam... uma do Clódio Garcia Terra contra o pessoal que acompanhava o Vieira. O Vieira era muito poderoso. Cada um tinha o seu Ou seja, para tu ver o poder do Zé Augusto Vieira, ele hospedou o presidente da República, era amigo do presidente de Moraes. Ele cedeu o sítio dele para o presidente de Moraes morar 6 meses e governar o Brasil daqui. Então imagina o poder. Ah, foi essa época então que ele governou o Brasil daqui de Teresópolis. Então tu imagina o poder desse homem. Não era pouco. Claro. Não era pouco, era muito poder. Então isso aí foi investigado pelo Ministério Público. Eu tenho um processo, eu tenho os originais do processo, de vez em quando eu dou uma olhada, mas é um processo que eu acho que não houve um término. Não houve um encerramento. Não houve uma conclusão. Esse foi um. E o outro foi o incêndio da Câmara. O outro que também estava envolvido, supostamente, o Vieira, que era proprietário... De novo? Que era proprietário
era proprietário do prédio onde funcionava a Câmara, onde estava arquivado todos os documentos públicos. Nessa época, o cartório funcionava lá, de registro de propriedades. Houve um incêndio, se encontraram algumas notas queimadas, uma senhora de madrugada viu que começou o incêndio, ela viu a fumaça, anunciou, mas também é algo que ficou na investigação. E se alguém quiser mais conhecimento sobre isso, acho que até um programa que a gente pode voltar a fazer, porque cabe voltar a fazer esse tipo de programa, porque são dois grandes mistérios de Teresópolis. O incêndio da Câmara Municipal e o assassinato de Cláudio Garcia Terra. São dois fatos que precisam ser analisados à luz da história, baseados em documentos. E a justiça também deveria ter um interesse histórico nesses fatos. Porque se são dois inquéritos abertos que nunca foram concluídos, talvez a gente possa ter o apoio do sistema judiciário local. Não, eu tenho, através do arquivo público, através do Ministério da Justiça, no Museu Público, eu tive acesso aos originais documentos, e uma pessoa que investigou bem esse fato foi o professor Paulo Paranhos, que é o meu afilhado no Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis, é um historiador de peso, e ele escreveu até, se eu não me engano, o título do artigo dele é O Crime na Rua Provincial, porque o local onde ficava a Câmara Municipal era a Rua Provincial, ou seja... O nome da rua é Rua Provincial. Provincial. Que hoje é? Delfim Moreira. Delfim Moreira. Delfim Moreira. Mas, voltando lá, então ele investigou isso, eu tenho os originais que ele me mandou do processo, é volumoso, mas é inconclusivo, ou seja, é inconclusivo. Não está aprovado, porque... Não está apontado o responsável. Mas se houvesse um responsável, tinha que ser punido, evidentemente. Mesmo não tendo no incêndio, não houve vítima fatal. Mas houve a destruição do patrimônio público. Que às vezes até muito mais importante que a vida de uma pessoa. Houve a destruição de documentos públicos, de escrituras públicas, houve da história da cidade. A Câmara tem que ser mudada, que ela passou a funcionar na casa do farmacêutico. Ou seja, porque não havia nem prédio, na época que aconteceu o incêndio da Câmara, não havia nem prédio para ela se localizar. Há fotos dessa época? Há alguns documentos, raros, mas existem. Digo fotos do incêndio, não? Não, incêndio era impossível fotografar. Fotos você dia do incêndio? Isso, fotos do acontecido. Das ruínas, sim. Mas do incêndio, propriamente do incêndio, não. Tu imagina 1900... Qual era o jornal que existia à época? Aqui em Teresópolis, nenhum. Não havia jornal em Teresópolis? O Teresopolitano do século XX já. Isso foi século XIX. Aqui o que podia... Houve cobertura do Jornal Fluminense, Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil de 1891. A cobertura... Eu tenho o primeiro mural do Jornal do Brasil, de 1891, começou a funcionar em 1891, se eu não me engano. O Jornal do Brasil? Já tinha, então, o Jornal do Brasil, no incêndio da Câmara já tinha. O Jornal do Comércio, o Fluminense. E eles fizeram cobertura disso naquela época? Ah, sim, porque foi algo de repercussão nacional. Nacional, estadual. E você, só um detalhe, o Alex, aqui em Teresópolis morava frequentava nos períodos calmosos, no período do calor no Rio, por causa do mosquito que volta a infestar o Rio atualmente, mas naquela época o pessoal de mais poder aquisitivo subia a serra, vinha aqui, passava todo o verão, não passava dias ou meses, chegava em dezembro, só ia embora em março. Dezembro, janeiro, fevereiro, eles ficavam aqui. 3 meses ficavam aqui. E era a elite econômica, elite política, elite social do Brasil. Então essa elite política, social e econômica... Do Brasil. É bom que se frise. Teresópolis era uma cidade onde a elite vinha e frequentava, né? O Hotel de Maguru era frequentado pela alta sociedade do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, que vinha para aqui e ficava todo o período do verão. Isso aqui, por assim dizer, era um resort de montanha de quem podia. Aqui era uma Suíça brasileira. Era a Suíça brasileira. Era uma Suíça brasileira. Como poderia ter sido até hoje, né? Evidentemente. Eu sempre falo e sempre preconizo que falta ao administrador público a noção do turismo histórico. Nós temos uma cidade que a gente pode fazer turismo histórico. Se você estivesse na Europa, se estivesse nos países da América do Norte ou da Ásia, o pessoal estava lá. O pessoal na ilha Ielba senta na pedra que sentava o Napoleão. Quer dizer, visita lá o local.
Todos esses locais são de atração turística, quer dizer, a história é feita com passado e turismo atrai. Você vai no Palácio Versalhes, na França, onde aconteceu a assinatura do primeiro tratado da Liga das Nações, é um palácio esplêndido. Não, e a preservação, porque aí onde está, que nós comentávamos anteriormente, lugares como este, por exemplo, que muito bem você mencionou, tiveram a mão de Deus, né? Porque a inspiração do doador para a Ordem das Carmelitas foi tudo de bom para preservá-lo até os dias de hoje. E você veja o símbolo lá do Carmelo Antigo, lá em cima. Está lá em cima. O símbolo. Tá lá em cima. E aqui, o Carmelo agora, as Carmelitas receberam a tutela, não é bem tutela, mas tem um nome técnico, jurídico. Chama-se comodato. Né? Comodato. Então receberam o comodato. E está bem administrado, eu acho. Não, está excepcional. Meus amigos, eu vou dizer a vocês o seguinte, realmente foi um prazer enorme, podemos... É preciso frisar só, Alex, vem aqui, para fazer esse programa, a gente passou aqui algumas horas conversando com a irmã, com a Madre Superiora, apresentando nossos objetivos, e graças a Deus que ela atendeu... Entendeu e atendeu. Entendeu e atendeu a nossa proposição. E eu agradeço muito, porque realmente eu me dedicando tanto à história de Teresópolis, sendo reconhecidamente uma pessoa que pesquisa a história de Teresópolis, é a primeira vez que eu piso aqui. Nunca estive aqui, por exemplo. Nunca. Hoje é a primeira vez mesmo. Maravilha. A primeira vez em 50 anos que eu estudo a história de Teresópolis. Bom, meus amigos, a honra é dobrada. Eu também me sinto muito honrado de poder estar acompanhando nosso nobre mestre Ferradeira num momento exclusivo como este. E, como já repetimos e dizemos o tempo inteiro, né? Lá se foi o nosso tempo. Então, por hoje, nós agradecemos e, como bem disse o professor, doutor, nosso mestre em História, Jorge Ferradeira, aqui nós abrimos a porta para mais história, porque voltaremos aqui com a Madre Maria Goretti falando sobre a história das Carmelitas Descalças. É isso aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e mantenham-se sempre nos prestigiando. Beijo grande, até o próximo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço muito mesmo. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria.